Chegamos no 11º versículo de Mateus 6. Quem tem o texto sagrado nesta noite? Nós vamos examinar o versículo 11, texto muito conhecido, a maioria sabe decor, se não todos sabem decor. Mateus, 6º capítulo, 11º versículo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Pai, abre as nossas mentes, dá-nos entendimento da Tua palavra, que nós possamos entender o quão importante é a dependência, uma vida de dependência, uma vida que está pendurada em Ti, que depende de Ti, para todas as necessidades. Ilumina-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Esta é a 6ª exposição que nós estamos fazendo do Pai Nosso. O Pai Nosso, como já disse várias vezes, vocês estão enfadados de ouvir, é a oração mais conhecida do mundo. A esmagadora maioria dos cristãos conhece esta oração decor e pode reproduzi-la. Porém, lamentavelmente, eu arriscaria dizer que mais de 98% não entendem o conteúdo dessa oração tão conhecida. A oração começa: orareis assim, não é para repetir, mas é neste formato: Pai nosso que estás nos céus. Pai, fala de intimidade, fala que nós somos um povo gregário, temos outros irmãos. Pai nosso, que tem todo o poder, ou que está no céu. Que está no céu quer dizer que tem todo o poder para resolver qualquer situação. É isso que eu estou dizendo quando eu digo que está no céu. E aí segue-se então a primeira petição: santificado seja o teu nome. Que haja em mim, ou seja, que haja reverência em mim pela tua pessoa. O nome indica a pessoa. Que haja reverência, que haja temor no meu coração por ti. Que haja respeito, que eu te respeite profundamente. Santificado seja o teu nome. E quando eu digo santificado seja o teu nome, eu quero que não apenas eu, mas as pessoas respeitem, reverenciem a ti, Senhor. Eu estou dizendo isso. A primeira perna, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A primeira perna do V, essa oração é um V, que começa com Deus, vai até a ponta, então sobe com a necessidade humana que a gente começa hoje. Depois de eu dizer então, na primeira petição, santificado seja o teu nome, eu digo: reina sobre a minha vida, tem autoridade, venha o teu reino. No mundo antigo não havia forma de governo que nós temos hoje, havia reis, então todo mundo entendia o que era um reino. O reino é onde o rei é soberano. E eu digo então: venha o teu reino sobre mim, venha o teu governo, manda na minha vida. É isso que eu estou dizendo. Manda na minha vida, que eu não seja o meu próprio comandante, mas que tu sejas o comandante. E aí por fim, nesse V, nessa primeira perna do V, faça a tua vontade na minha vida, tão rápido na minha vida como é feito no céu. Da mesma maneira como os anjos atendem imediatamente, que eu te atenda, que a tua vontade seja feita. Nós trabalhamos essas 3 petições. E hoje nós vamos começar a segunda perna do V. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí então vamos seguir: perdoai as nossas ofensas, numa outra quarta-feira. E por fim, na 6ª petição última,
não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do pecado. A oração belíssima, uma oração curta, mas que tem os ingredientes fundamentais de reverência a Deus e necessidade nossa. Ok, vamos então nos deter nesta quarta petição, o pão nosso de cada dia. Se eu fosse dizer o que o Jesus está querendo dizer, quando ele diz, me dá o pão nosso, qual é o espírito dessa sentença? O espírito é, me faz dependente de ti, que eu dependa de ti diariamente, que eu viva pendurado em ti, me dá o pão. O pão nosso aí é a necessidade mais básica. O pão é aquilo mais essencial, mais barato e mais básico, que eu esteja dependendo de ti diariamente para tudo. O que nós chamamos de pão, o que Jesus chamou de pão, Israel chamou de maná. Lemos isso em Êxodo 16:31, o povo, eu vou citar, Êxodo 16:31, o povo de Israel chamou maná aquele pão. O que exatamente era o maná? Era uma semente de coentro, digamos, que era parecido com um amendoim, porém de um grão menor. Esse maná era produzido milagrosamente por Deus todos os dias, o maná que Deus mandou para o povo no deserto. De manhã cedo, após a evaporação do orvalho formado durante a madrugada, aparecia um floco branco, imenso floco branco, sobre a areia e sobre a relva, como se fosse uma geada, descrita como disse, uma semente de coentro, que lembrava pequenas pérolas. Essa crosta era geralmente moído, e aí então cozido ou assado, sendo transformado em bolinho. Disse que seu sabor lembrava bolachas de mel. Eu não sou muito afeito a mel, mas é muito popular, a minha esposa gosta muito de mel, né? Então a maioria, imagino, ia gostar bastante, mas lembrava um pouco uma bolacha de mel, para dar uma ideia do que se trata. A comida que Deus deu a Israel, o maná, ou o pão do céu, pode nos ensinar muito sobre o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Se referindo ao Antigo Testamento, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:11, que as experiências dos israelitas nos desertos, abre aspas, serviram como exemplos e foram escritas para nosso ensino. Que coisa, hein? Considerando que 2/3 da Bíblia é Antigo Testamento, Paulo diz que tudo que foi escrito aí foi escrito para mim e para ti, para o nosso ensino. Somos privilegiados. E o que a gente pode aprender com a experiência de Israel e o maná, que serve de base para a oração, o pão nosso de cada dia? A experiência está descrita em Êxodo 16, do versículo 1 em diante. Eu vou ler um trecho e você pode me acompanhar se desejar. A experiência do maná está descrita em Êxodo 16, a partir do versículo 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que eles saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito,
Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês, Moisés e Arão, nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente, olha aí o destaque, diariamente, a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Afinal, quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Bate o olho no versículo 19, mais embaixo. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, falando sobre o sábado, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquela crosta se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. A descrição continua até o versículo 37. E basicamente, o que Deus está querendo ensinar para o povo é que o povo tinha que depender dele. É isso. O sumário aqui é isso. Eu quero que vocês dependam de mim. Todos os dias vocês vão recolher, vocês só vão ter o que comer se vocês forem lá fora pegar esse pão. E vocês devem fazer na sexta-feira em dobro, porque no sábado vocês não vão sair. Se vocês fizerem em outro dia que não seja na sexta, vai cheirar mal e vai dar bicho. Mas se vocês fizerem na sexta, nada vai acontecer. O que eu quero é que vocês dependam de mim. Veja, nós fomos criados para a comunhão com o Pai. Esta comunhão, esta união estreita, é impossível sem confiança. Nós dificilmente contamos os nossos segredos a pessoas que nós não confiamos. Muito menos esperamos receber ajuda, apoio e encorajamento de indivíduos que nós não confiamos. Fica claro então que sem confiança não há comunhão, não há proximidade. De cara, vale registrar que confiança é a mesma coisa que fé. Ou seja, fé e confiança são palavras sinônimas. Quando lemos em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, nós poderíamos legitimamente dizer, sem confiança é impossível agradar a Deus. Deus queria que o povo aprendesse a confiar nele, dar como certo que aquele pão viria. E é uma grande lição para mim e para você aqui. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Você está atravessando uma luta, você está atravessando uma dificuldade, o Senhor quer que você confie nele, espere nele. O Senhor vai dar o sustento que você necessita. Amém, meus irmãos? O nosso Criador nos fabricou dependentes de ar,
comida, bebida e etc. Sem esses elementos básicos ao organismo, nós morremos. Esta dependência orgânica aponta para um relacionamento irredutível nosso com a criação, que por sua vez aponta para o Criador. Quando Deus separa pela primeira vez um povo para si, Israel, ele passa a ensinar a este povo os seus caminhos e a sua forma de agir. O episódio do maná, ou pão do céu, é um dos ensinos fundamentais para o povo da antiga aliança e para nós hoje. Aprendemos neste episódio que foi o próprio Deus que os humilhou e deixou que os israelitas passassem fome, Deuteronômio 8:3. Noutras palavras, o Senhor estava no controle absoluto da fome, da sede e das necessidades do seu povo. Ele permitiu que esse aperto que eles experimentam no deserto fosse controlado para testar o coração deles. Veja, Deus permite apertos na tua vida, Deus permite lutas na tua vida, mas Ele tem o controle dessas lutas. Deus tem o controle até do próprio Satanás. O diabo é cachorro na coleira. Se você nunca ouviu essa expressão, ouça de novo. Satanás, o inimigo, é cachorro na coleira. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Então não tema. Amém, meus irmãos? Não tema. Na situação mais difícil, o Senhor continua no controle. Qual foi a atitude do povo de Deus? Qual foi a atitude dos israelitas? Êxodo 16. Toda a comunidade de Israel reclamou, murmurou a Moisés. Observe aqui que a reclamação e a murmuração que eles fizeram, na realidade, não era contra Moisés, pois o texto deixa isso explícito em Êxodo 16:8. Disse Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós, Moisés e Arão? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. E aí, para repetir um diapasão que eu tenho muitas vezes reiterado, todas as vezes que nós murmuramos, nós estamos dizendo alguma coisa contra o Senhor. Nós estamos dizendo que o Senhor não está no controle das nossas vidas. Todas as vezes que nós murmuramos, nós estamos fazendo Satanás maior do que Deus. Nós estamos exaltando o inimigo e demonstramos assim falta de confiança no poder de Deus e, consequentemente, fazemos exatamente o que os israelitas fizeram. A desconfiança ou falta de fé, expressa pela murmuração, frequentemente está associada à ingratidão. Murmuração e ingratidão são irmãos siameses, geralmente caminham juntos. Ouça o que a gente lê também dos israelitas em Deuteronômio 8, um texto que fala muito no meu coração. Deuteronômio 8, 12 a 18. Não aconteça que, depois de vocês terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Olha só, até a fome e a sede que eles passaram foi para, eventualmente, que as coisas fossem bem com vocês, foi para a prova de vocês.
Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade, a minha força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Está dizendo aqui que eles deveriam ser gratos o tempo todo, mesmo durante os momentos de fome e sede, se viesse, porque aqueles momentos eram para provar o povo. E Deus nos trata da mesma maneira. Quando vem os sofrimentos, as aflições, Deus permite para nos provar, para nos testar. Mas afinal, depois que a gente passa pela prova, vai ficar tudo bem com vocês, como lemos no versículo 16. Que grande lição aprendemos com os israelitas. Quando as coisas vão bem conosco, quando não estamos sofrendo de nada, quando não sofremos fome, sede, quando temos sucesso em nossos estudos, em nossa profissão, em todas as situações da vida, não devemos dizer: isso foi por causa da minha capacidade, isso foi o meu braço que me deu. Nós devemos atribuir a honra ao Senhor, nós devemos atribuir tudo de bom que vem a nós, e até as tribulações, a permissão do Senhor. Talvez você pergunte ainda outra vez: mas pastor, por que Deus deixou que seu povo passasse fome? Eu já respondi isso, mas a Bíblia responde explicitamente. Êxodo 16:4. Êxodo 16:4. Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária. Com isso os porei à prova. Com isso os porei à prova, para ver se vocês seguem ou não as minhas instruções. O mesmo ensino nós aprendemos em Deuteronômio 8:2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante aqueles 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, para humilhar vocês e colocar vocês debaixo de prova, de teste, a fim de conhecer suas intenções, se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. É interessante que prova, tentação e teste traduz a mesma palavra em hebraico, a mesma palavra. Frequentemente um teste pode configurar uma grande tentação. O Senhor nos prova, nos testa, nos examina, esquadrinha os nossos corações, tal qual Ele fez com Israel. Essa é a maneira que o Senhor age conosco. Qual era o teste ou a prova que estava envolvida na fome seguida da provisão do pão? A resposta está no texto que nós lemos: para ver se vocês seguiam as minhas instruções. De igual modo, para ver se vocês iriam obedecer aos mandamentos ou não. A resposta dos israelitas às instruções e mandamentos do Senhor foram negativas. Eles se rebelaram, reclamaram, murmuraram. O mandamento do Senhor é que eles colhessem diariamente o maná. E se porventura sobrasse resto deste pão, o mesmo fosse destruído. A não ser sexta-feira, eles deveriam colher uma porção dobrada e não sair para colher no sábado. Mas eles se ensoberbeceram. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Vemos a mesma insubordinação no versículo 26. Qual é o teste ou prova que eu estou envolvido nesses dias? Qual o teste ou a prova que você que veio aqui nessa noite, porventura, está envolvida nesses dias? Que você receba a graça
para seguir as instruções do Senhor, para seguir os mandamentos do Senhor, obedecendo até o fim. E o Senhor vai fazer com que tudo termine bem na tua vida. O Senhor quer te fazer dependente dEle, e o mais difícil é a gente depender quando a coisa aperta. É ou não é? É muito fácil a gente seguir o Senhor quando está tudo bem. Para mim, uma das coisas que acelera muito as minhas orações, a minha dedicação ao Senhor, é quando a coisa aperta. Isso é uma vergonha dizer, né? Mas quando a coisa aperta, eu oro mais, eu busco mais, eu me torno mais piedoso, eu me torno mais hesitante com o pecado, porque a coisa apertou. Deus quer que a gente seja dependente dEle sempre. O pão nosso de cada dia fala sobre essa necessidade, momento a momento. Eu gosto muito de um antigo hino, que raramente se canta, mas que eu frequentemente submeto a minha pobre esposa, a minha voz, no culto do meu. Eu canto, pasme, para minha esposa, canto frequentemente, tudo desafinado, mas isso fala muito dessa dependência diária. Diz assim esse cântico: cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Cada momento, sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento, Senhor, me conduz. Que coisa gloriosa, coisa gostosa. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Deus quer que a gente esteja momento a momento dependendo dEle. Isso é a essência desse, o pão nosso me dá hoje, a direção me dá hoje, a força que eu preciso me dá hoje. A força que Ele te deu ontem já passou, por assim dizer, já bichou. Tu precisa de novo, pastor Raik, de novo, e amanhã e depois também. Quando Jesus nos comanda a orar, pedindo o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ou dá-nos aquilo que necessitamos hoje, eu gosto mais de dá-nos agora, porque hoje é muito grande, né? Dá no momento, agora. Ele nos ensina a viver na dependência diária, momentânea de Deus, na comunhão do Filho necessitado com o Pai supridor. O cristão reconhece humildemente que o Pai tem controle de todas as coisas, e consequente o Filho jamais reclama da situação, não murmura, não reclama no meio das dificuldades, e só diz: Senhor, me dá graça agora, Pai, me dá graça no momento dessa luta, dessa dificuldade. Amém, meus irmãos? O pão nosso de cada dia nos dai hoje a graça, a força e o poder que eu preciso, o encorajamento que eu preciso, me dá hoje, em nome de Jesus, amém.